Te esperamos para um dia de alegria, de encher o coração, nossa festa para toda a família. Que um dia sentiu solidão, vai ter bolo, brincadeira e muita diversão. O Arthur ganhou uma festa. Eu agradeço. Quase 200 convites foram vendidos para ajudar a pagar a festa. E mais de 30 voluntários participaram na produção. Sejam bem-vindos, Sara. Seja bem-vindo, Arthur, para a sua festa. E olha a fila. Todas aquelas pessoas ali contribuíram para a festa. E elas não conhecem a Sara, não conhecem o Arthur. Compraram um convitinho e com esse dinheiro do convitinho ajudaram a fazer essa linda festa que está aqui. E o Arthur já está doidinho para conhecer a festa preparada para ele. O Arthur é sensível a barulho, por isso a festa dele não teve palmas nem música alta. E o menino não parou um minuto. Foi na piscina de bolinha, escorregou, escalou. Em meio às brincadeiras, recebeu um abraço coletivo dos novos amiguinhos. Você abraçou ele? Sara não denunciou a mulher que não queria Arthur na festa do filho, mas discriminação é crime. Houve sim uma flagrante discriminação, uma segregação dessa criança e ela ficou excluída. Discriminar alguém em razão de sua deficiência, e o autismo para esses efeitos é considerado deficiência, ela pode levar a uma condenação com pena de prisão de 1 a 3 anos de reclusão, mais multa. O que começou com tristeza, terminou assim, com sorrisos e inclusão. Eu só queria fazer isso aqui, e dizer que a gente tá aqui. Tamo junto, a gente só queria isso. Está na hora de falar dos mistérios que circulam na internet. E quem requisitou os serviços do detetive virtual foi o Marinaldo, de Rondonópolis, Mato Grosso. Fala, Marinaldo. Beleza? Eu vi um vídeo circulando nas redes sociais aí de uma Ferrari em fuga, entrando debaixo da carreta e logo depois saindo em alta velocidade. Será que isso é verdade? Manda o detetive virtual investigar para nós aí, por favor. Pra já, Marinaldo. Eu também já vi esse vídeo da Ferrari que passa por baixo da carreta. Vamos ver aqui. O vídeo é este aqui, ó. Que isso, rapaz, eu nunca tinha visto um negócio desse. Vamos ver de novo. Uma câmera que parece ser de dentro da boleia de um caminhão registra tudo. Uma manobra arriscadíssima. Aparentemente a Ferrari está fugindo e consegue despistar a polícia passando por baixo da carreta. Tá muito suspeita essa história, não tá não? Será que um maluco fez essa manobra arriscadíssima mesmo? Será que é cena de um filme? Será uma imagem manipulada? Será verdade esse vídeo? Ou tem truque nessa história? Ó, campeão das pistas da internet, pole position do combate às fake news, as de todas as investigações. Venha desvendar mais esse mistério rapidamente. Ih, rapaz, olha aí que chique. Eita! O detetive virtual vai investigar. E você acha que tem maluco capaz de fazer essa maluquice? Ou é tudo mentira? Vá ao nosso site e dê sua opinião. Depois dos comerciais a gente traz a resposta. Depois dos comerciais. Faz ideia do que seja a internet? Não faço ideia não. Quem é o senhor de mais de 90 anos que virou a cara de memes escrachados e não deixou barato? E a montanha-russa de um transtorno que muitas vezes é confundido com depressão. Por uma explosão, eu solto um palavrão, ou bato na mesa, ou não consigo manter o controle. Oferecimento O Boticário. Nutrição profunda e duradoura EMET. EMET é O Boticário. Todo cabelo precisa de nutrição. Por isso, criamos a linha MET Fonte da Nutrição. Seja qual for a espessura do seu fio, fino ou grosso, só usar o MET ideal para ele. Pronto.
Cabelos 2 vezes mais nutridos e 3 vezes mais macios. Deu match. Nutrição profunda e duradoura é match. E match é o Boticário. Vai começar uma semana decisiva em A Dona do Pedaço. Ontem o Rock veio conversar comigo e ele ia falar alguma coisa sobre ela, mas eu não deixei. Maria da Paz não queria enxergar a verdade. A gente precisa conversar. Passa no meu quarto. Mas descobriu da pior maneira a ligação entre Josiane e Regis. Eu sou a mulher da sua vida. Eu sou. Amanhã, A Dona do Pedaço. Buscando o saído vermelho? Quem tem conta no Itaú, negocia a dívida, dá uma entrada e ganha fôlego para começar a pagar em até 90 dias. E ainda pode dividir em até 60 meses. Assim, você se livra da dívida e sai do vermelho. Vem falar com a gente nos nossos canais de atendimento. É cliente Itaú e quer sair da dívida? Então vem, busque por Renegociação Itaú. O que você está buscando? Por que vocês estão fazendo isso? O filme mais aguardado do ano. A gente tá sendo atacado. Bacurau, 29 de agosto nos cinemas. Mercado Livre. Mercado Livre. Mercado Livre, mais de 900 lojas oficiais para você comprar o que quiser sem sair de casa. Mercado Livre, o melhor tá chegando. Inovação muda o nosso jeito de morar. Com a descoberta da agricultura, a humanidade passou a se deslocar menos em busca de água e comida. Foi assim que começamos a melhorar nossas casas e tudo que tem nelas. Quando inventamos a geladeira, o micro-ondas e a TV, tornamos a vida em casa mais confortável. Hoje, espelhos servem de agenda, telefone e até de personal trainer. E inteligências artificiais conectam todos os eletrodomésticos da casa, facilitando as tarefas do dia a dia. No futuro, materiais naturais e impressoras 3D irão mudar a forma como nossas casas serão construídas, otimizando e acelerando as construções, com menos desperdício e maior sustentabilidade. Móveis vão se adaptar ao corpo e TVs vão interagir com as pessoas, tornando tudo mais acessível para quem tem limitações físicas. É a inovação mudando a forma como moramos hoje e como vamos morar amanhã. Inovação. Muda tudo, muda todos. Tá na Globo. Oferecimento Nova Volkswagen. Inovação é tecnologia e facilidade no seu carro. Tem como buscar vagas de emprego no Google? Tem! Tem como saber se a vaga é nova? Tem. E se a vaga é mais antiga? Tem. E pra quem quer trabalhar mais perto de casa, tem? Tem também. Tem como buscar vagas de estágio? Tem. Vagas de emprego? Dá um Google. Cachorros magrinhos de pelo baixo, homens barbudos e bem tatuados. Rock trecheira aonde eu for, ó mundo seja assim, por favor. O mundo não é feito só das suas escolhas. O novo Renault Sandero é. Design, espaço e câmbio CVT no meu Sandero. Muitos carros em um. É assim que vai ser. Um recado importantíssimo para você que é de São Paulo. A campanha contra o sarampo aqui na cidade foi prorrogada até o fim do mês. Uma notícia preocupante é a violência nos trens e nas estações da CPTM. E já houve até morte, infelizmente, na Grande São Paulo. Tá na correria? Para um tiquinho para ouvir. Essas rodovias que cortam a região metropolitana, 24 radares móveis já não estão mais em operação. Hora 1 de segunda a sexta, a partir das 4 da manhã. Para você. É hoje um fugitivo da Lava Jato é encontrado pelo Fantástico em Miami, desfrutando do bom e do melhor. É agora. O Dr. Drauzio Varela fala sobre depressão e bipolaridade no último episódio da série Não Tá Tudo Bem, mas vai ficar. Aguce bem os ouvidos. Observe ao seu redor. É
preciso multiplicar as vozes para acabar de vez com o silêncio. Eu sou Heloísa Perissé. Eu sou Zizi Posse. Tenho depressão, diagnosticada desde 2001. Eu não tenho nenhum receio de dizer que eu enfrento a grande luta contra a depressão. Eu comecei a ficar muito triste, com uma desesperança horrorosa, entendeu? Um quadro, assim, de tristeza, assim, reinante. E eu não sabia o que era. Eu vivo do humor, de fazer rir. Mas doença não escolhe profissão, né? Eu era mais uma de uma rede de pessoas que tinham depressão. Eu tenho depressão. Eu tomei remédio durante 25 anos. Eu fiz terapia. Eu continuo com o auxílio dos remédios e, sobretudo, uma consciência muito iluminada para perceber aquilo que na minha vida ainda é um gatilho para aquilo que me adoece. Mas nem o antidepressivo mais potente resolveria a angústia que atormenta Ana Célia desde os 16 anos. Machuca, a doença machuca a gente. Sem forças para sair da cama, Ana Célia passou por vários psiquiatras e, para o desespero da mãe, teve que ser internada. Dói saber que a pessoa que você mais ama tá doente, tá sofrendo e você não tem mais o que fazer, assim. Não depende de você tirar aquela dor. Com essa médica que eu tô agora, as coisas foram melhorando bastante. Por trás da depressão que só piorava, havia um transtorno muito mais frequente do que se imagina. Metade dos casos diagnosticados inicialmente com depressão são, na verdade, de bipolaridade. Esse termo é usado de forma corriqueira para falar de gente que muda de humor de uma hora para outra. E fulano é bipolar. No transtorno bipolar existem sim essas alterações de humor, mas elas são muito mais intensas e em alguns casos mais duradouras também. Esse é apenas um dos lados dessa doença que, sem tratamento adequado, pode ter consequências graves. Quando eu tinha uns 18 anos, eu pensava assim, nossa, minha vida parece uma montanha-russa. De ter fases assim, que eu não queria tomar banho, que eu não queria me cuidar, que eu não queria comer, que eu só queria dormir. E aí, em compensação, algumas épocas eu queria estudar, sair, namorar, viajar. Quem sou eu, na verdade, né? Eu gosto de sair, de viajar, de trabalhar, ou eu não gosto? O transtorno bipolar é uma oscilação do humor que não está de acordo com o que está acontecendo na vida. Essas pessoas passam por fases depressivas e por fases eufóricas, com aceleração de pensamento, impulsividade, irritabilidade, de maneira muito desproporcional ao que está acontecendo na vida dessa pessoa. Tenho problemas de relacionamento com as pessoas com as quais eu convivo. Por uma explosão, eu solto um palavrão, ou bato na mesa, ou não consigo manter o controle, né? Foram muitos rompantes desmedidos até que o Pablo simplesmente não conseguiu mais ir ao trabalho. Por causa dessas situações, essas reações de depressão, de choro, de não poder encarar uma turma. Professor universitário em João Pessoa, Pablo passou 13 anos se tratando com antidepressivos até receber o diagnóstico de transtorno bipolar. Parece meio contraditório, né? Mas é que se sabe que os antidepressivos, eles podem ter um efeito mais deletério para o paciente, piorando a depressão, aumentando o risco para entrar em euforia, ou mesmo tornando essa depressão mais resistente a tratamentos convencionais. Foi exatamente assim com a Ana Célia. O antidepressivo fez muito mal. E a gente foi vendo que não era nada daquilo. O buraco estava muito mais embaixo. Não é difícil entender por que tantos pacientes com bipolaridade demoram a receber o diagnóstico correto. A maior parte dos pacientes com transtorno bipolar iniciam a sua doença com depressão. Eu fiquei uma semana sem tomar banho,
uma semana comendo só uma barra de chocolate, sem sair do quarto, sem fazer nada. Cabe a um psiquiatra investigar em profundidade o histórico do paciente para descobrir se ao longo da vida ele teve o outro lado do transtorno bipolar, episódios que a medicina classifica como euforia. Para fazer o diagnóstico, o médico tem que ter tempo de perguntar como é que a pessoa é desde criança. E a família tem que ajudar a informação, porque a própria pessoa não lembra. Frequentemente o paciente não consegue perceber que ele está assim, funcionando num nível acima do normal, do seu habitual. Até porque muitas vezes ele saiu de uma fase de depressão, ele argumenta assim, não, eu estou ótimo, eu estou compensando o tempo perdido. Você fica alegre, fala piadas, faz brincadeiras e tal. Todo mundo acha que você está bem, né? Não é alegria exagerada. Alegria aumentada até pode acontecer, mas ela dura minutos. Daí vem de novo a irritabilidade, a pressa, a impaciência, dirigir irritado. Em casos mais graves da bipolaridade, a euforia leva a uma excitação exagerada nas áreas do cérebro relacionadas às recompensas. E aí é comum surgirem comportamentos compulsivos por álcool, comida, sexo, gastos ou drogas. Não tô bem, preciso comprar pra me sentir bem. Então, comprar coisas assim que nunca usei, roupas que nem servem direito. Juliana já era casada quando descobriu a bipolaridade. Durante algum tempo, conseguiu ser atendida pelo Hospital das Clínicas em São Paulo, mas acabou perdendo a vaga depois da terceira gravidez. No HC eles eram muito bacanas, eles falaram assim, a gente quer que você se trate, mas a gente quer também tratar a sua família. Porque a sua família é importante saber o que você tem. Eu fui descobrindo e fui aprendendo. Eu sinto que são momentos de altos e baixos e o maior desafio para mim é justamente saber lidar nos momentos de crises. O tratamento adequado envolve estabilizadores de humor associados aos antidepressivos, terapia regular e muita disciplina dos hábitos do dia a dia. As pessoas precisam se pôr para dormir à noite e levantar de manhã sempre no mesmo horário. Precisam tomar café da manhã. Existe uma associação clara entre transtorno bipolar e suicídio. As estatísticas são muito preocupantes. Se não receberem tratamento, até 50% das pessoas com transtorno bipolar um dia tentarão cometer suicídio. Entre essas, cerca de 15% acabam conseguindo. Pablo e Ana Célia chegaram a cometer atos extremos. Felizmente foram salvos a tempo. Ainda bem que eu tenho força para estar aqui. Eu percebi que não precisava morrer para as coisas voltarem a ser do jeito que era antes. O assunto é tabu, mas é preciso saber que o suicídio quase sempre está ligado a um transtorno mental que pode e precisa ser tratado. Se você ouvir de alguém que está com pensamentos de morte, não despreze essa informação. Leve a sério. E o que essa pessoa que está perto vai fazer? Ela vai pegar a pessoa que ela ama e vai levar numa emergência médica. Precisa ser avaliado se o risco suicida é grave e que pode melhorar esse risco suicida grave fazendo o tratamento correto da doença de base. E se ela não aceitar ser encaminhada para emergência, você vai chamar o SAMU 192. É assim que se resolve uma emergência médica quando a gente não tem capacidade de resolver sozinho. O suicídio é a segunda principal causa de morte nos jovens de 15 a 29 anos. Por isso, a vigilância deve começar já dentro das escolas e continuar nas universidades. E dentre os sintomas estão a automutilação, comportamento autolesivo, as tentativas e ideação suicida. No
Numa pesquisa feita com 1.279 alunos de 6 escolas públicas de Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio, a socióloga Deise Miranda encontrou dados preocupantes. Do total de participantes, nós encontramos 288 declarações de jovens e adolescentes com sofrimento emocional, como, por exemplo, depressão e ansiedade. A gente tinha 36 alunos que já tinham tentado o suicídio. A gente tinha 25 alunos que se mutilavam. Os números foram ponto de partida para um projeto piloto inspirador com incentivo da Prefeitura. Um treinamento para professores e funcionários identificarem na escola os adolescentes que possam estar em risco. Eu já tenho alunos que me enxergam como ponto de apoio. Eu tenho alunos que vêm até mim para poder pedir socorro por um problema que está passando em casa. Quantos pedidos de ajuda velados são menosprezados nas redes sociais? Na Inglaterra, uma menina de 14 anos postava regularmente seu sofrimento. O fim trágico de Molly Russell serviu de alerta e agora ambientes virtuais também são monitorados. Em São Paulo, por exemplo, uma agência de publicidade desenvolveu o que chama de algoritmo da vida. É uma ferramenta que a gente desenvolveu para detectar em posts e mídias sociais a propensão ao suicídio. Desde janeiro, quando o sistema foi ativado, 34 milhões de mensagens foram analisadas. 500 mil tinham potencial depressivo e 1.320 eram muito preocupantes a ponto de serem encaminhadas a voluntários do Centro de Valorização da Vida, o CVV. CVV Posto Centro, bom dia. A base do CVV é sigilo e anonimato. Quem liga não precisa se identificar, ele atende nacionalmente pelo número 188. O atendimento pelo chat, ele facilitou muito a procura do jovem, até porque ele tem a facilidade de, teclando, entrar em contato de qualquer lugar, do próprio celular dele, onde ele estiver. Os familiares e amigos também precisam procurar ajuda. Em São Paulo e na Paraíba, tanto a mãe de Ana Célia quanto a mulher de Pablo encontraram grupos de apoio mútuo para aprender a lidar com o transtorno bipolar. Com as atividades nos grupos de apoio de família e a escuta de outros depoimentos, a pessoa começa a entender e a se esclarecer. O cuidador precisa de cuidados, porque senão você não consegue. Só Renata sabe a importância de um mergulho desses. Ver a filha ao ar livre, rindo de novo. Após 3 anos a gente começa a ver aquela luzinha no fundo do túnel. Eu gostaria de trabalhar, estudar, voltar para amigas, ter um relacionamento com alguém. Os períodos entre uma crise e outra vão aumentando. E aí, muitas vezes, é a primeira vez, depois de muitos anos, que a pessoa volta a saber quem ela é. Juliana acaba de abrir um espaço de massagem terapêutica. A Juliana agora está muito mais estável, o que eu sinto é que ela está se encontrando cada vez mais. Em casa, disciplina e rotina garantem o sucesso do tratamento e dão segurança para as crianças. Ainda sobra tempo para passear e namorar. Finalmente a gente está conseguindo aproveitar o melhor da vida com 3 crianças lindas. Não desistam, insistam, acreditem no amor, acreditem na recuperação, que tudo vai dar certo. Se você também identifica em você uma tristeza que às vezes vai além daquilo que você pode suportar, peça ajuda. Você não está sozinho, de verdade. Ligue 188, que ali você terá uma oportunidade de encontrar alguém que possa lhe ajudar a acender uma luz no fim deste túnel. Isso vai passar. Mas vai ficar. Quantos alertas importantes nessa série, quantos depoimentos corajosos. Um deles da atriz Heloísa Perissé, que pouco depois da gravação descobriu um câncer raro nas glândulas salivares. Ela contou para o doutor dela que passou por cirurgia para retirar o tumor. Agora vai fazer sessões de radioterapia e quimioterapia. A Heloísa está forte, muito confiante na recuperação e já pensando no retorno ao trabalho. E a gente torce por você, Heloísa. O Brasil inteiro quer o seu bem, Heloísa. O Brasil inteiro também gosta de fazer o bem, duvida?
Pois o mesão do Criança Esperança está recebendo telefonemas de todos os cantos do país e você também pode ajudar. A gente vai chamar agora lá nos Estúdios Globo a Isis Valverde e o Zeca Camargo. Eu tive ontem aí no mesão com os cavalinhos, foi o maior barato. Agora é com vocês. Isis, Zeca, boa noite. Boa noite. Salve, salve, Tadeu, salve, Poliana. Olha, realmente eu soube que os cavalinhos fizeram um sucesso danado, não é pra menos, né? E você que está acompanhando o Fantástico, seja muito bem-vindo à nossa maratona de solidariedade. Olha, que história linda a gente vai te mostrar. A generosidade do Renato transformou a vida de jovens alunos de música da cidade de Juruti, no Pará. Vamos ver? Bora. Eu posso dizer que o Renato mudou minha vida, porque dentro da música a gente aprende muita coisa. A gente não aprende somente tocar um instrumento. Ele é o cara mais importante da minha vida, porque foi através dele que hoje eu toco. Minha vida musical, tudo que eu sou, eu devo a ele. Se não fosse por ele, eu acho que eu seria só mais uma pessoa dentro da cidade de Juruti admirando o projeto. Eu trabalho nessa escola aqui como vigia da escola já há 10 anos. Eu tiro o meu tempo livre para dar aula de música. A gente na escola a gente não tinha uma banda. Aí até que surgiu um sonho dele criar a banda da escola Rosa de Saron. Muitas vezes a gente pensa, não, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo para ajudar no social com isso aqui. Não, mas se cada um de nós tirar meia hora por dia para ajudar uma criança na sociedade, seria bem melhor. Nós passamos por momentos muito difíceis mesmo, de verdade. E ele luta muito pela gente. A minha palavra para o Renato que me define é gratidão. Somente agradecer, porque ele, se não fosse ele, acho que a gente não estaria aqui hoje. Estou aqui para agradecer ao senhor por o senhor nunca ter desistido de mim. Muito obrigado, mestre Renato, por tudo. Vocês sabem que para mim vocês são importantes demais. Vocês sabem. Vocês são o motivo de eu estar de perto aqui nessa cidade hoje. Que lindo, né? Lindo, olha, que belo exemplo de vida. E é para instituições como essa que vai a sua doação. Isso mesmo, por isso participe. Para doar R$7, ligue 0500 2019 007. Para doar com R$20, ligue 0500 2019 020. E se puder doar R$40, ligue 0500 2019 040. E é muito importante você saber que para sua contribuição ser registrada, tem que ouvir a ligação até o fim. Exatamente. E se a grana tá curta, colabora com o que você puder. R$1, eu tenho certeza que você tem R$1. Já faz diferença. Pelo site, você pode doar qualquer valor. Então, a gente continua esperando a sua ligação. Enquanto isso, segue o Fantástico. Tá na hora de saber o que o detetive virtual descobriu sobre aquele vídeo maluco na estrada. A sua esperança não está sozinha. Poliana. Obrigada, Isis. Obrigada, Zeca. É isso mesmo. Segue a nossa corrente do bem. E quanto ao vídeo, será que a Ferrari passou mesmo debaixo de um caminhão em movimento? O pessoal que votou na enquete lá no nosso site tá achando que essa história é balela, cascata. Olha lá, para 62%, mentira. Conta pra gente, Tadeu, o que o detetive virtual descobriu? Bora ver, Poliana. Vamos ver se o caso é de caçar a carteira desse cidadão pro resto da vida. O sujeito pilotando uma Ferrari aparentemente despista a polícia atravessando a estrada por baixo de uma carreta. Seguindo uma pista secreta, o detetive foi até a Inglaterra, montou uma blitz por lá e achou o dono do vídeo. Hello, Fantástico. Oi, Fantástico. Meu nome é Dionísio e eu sou da Grécia. Dionísio! O Dionísio é grego, mas vive na Inglaterra. Eu gostaria de dizer que o vídeo não é real. Sou o criador dele e foi uma semana de trabalho para fazer. Primeiro gravei dentro do ônibus que pego para ir trabalhar. Depois tive que marcar os dados, criar as animações, modelar em 3D, fazer a textura, renderizar, iluminar. E a parte final foi a edição do vídeo com a colocação do som. O Dionísio disse que ficou surpreso com o sucesso do vídeo. Centenas de milhares de visualizações só numa rede social. Quero agradecer muito por essa entrevista, Fantástico. E desejo que todos se divirtam com o show. Obrigado. Nós que agradecemos, Dionísio. Eu tô tranquilo aqui, rapaz. Portanto, a fuga louca com a Ferrari é mentira.
E já que a gente está falando de vídeos malucos em estradas, tem esse outro aqui que também rodou muito nas últimas semanas. Numa estrada mega movimentada, um gaiato atravessa a pista fazendo 1000 estripulias para salvar o cachorrinho do outro lado da rua. E depois volta se esquivando dos carros com o bichinho no colo. Pra cima de mim, o detetive saiu da Inglaterra e se empirulitou pro Irã. Nosso incrível investigador achou o autor desse viral com milhões de views. Moni é o nome dele. Muito simpático, ele não apenas confirmou a autoria, como mandou pra gente uma versão que mostra os carros sumindo e aparecendo durante o resgate do cachorrinho. A versão deixa claro que, na verdade, são 2 vídeos. O do sujeito indo e voltando na estrada vazia e o do trânsito. Ele combinou os 2 vídeos e o resultado fisgou a curiosidade de milhões de pessoas. Aliás, não sei se vocês repararam, mas o cachorro é um boneco safado. Olha lá o bicho, durinho. E aliás, número 2, esse tipo de truque de edição, o detetive já mostrou aqui, em 2016. Até as piruetas são parecidas. A diferença é que não tem cachorrinho. Só falta carimbar então, né? O maluco que atravessa a onda para salvar o cachorro, é claro que é mentira. Interiorzão goiano, mais de 40 anos atrás. Era um momento especial, dia de festa na roça. Com 50 anos na época, pai de 5 filhos, o seu João Nunes Franco posou para foto todo estiloso. Este é ele hoje, aos 92 anos. E naquela época era muito comum o fotógrafo vir da cidade aqui para a roça e oferecer o serviço para quem estava na festa. Seu João aceitou, quis levar uma foto dessa daqui de recordação. Ele fez cara de sério e a foto saiu assim. O senhor pagou pela foto, o senhor lembra? Não, eu não paguei nada não. Mas tava bem, né? Pelo menos tava com o bigode preto aqui. Não tinha branquejado ainda, né? A vida seguiu e seu João continuou a cuidar do gado e da sua fazenda em Campo Alegre de Goiás, a 250 quilômetros de Goiânia. Acontece que em 2012 a foto foi parar num blog que homenageia os fundadores da cidade. E 2 anos depois, a dor de cabeça começou. A imagem do seu João se transformou em diversos memes e viralizou na internet. Os netos que descobriram. Virou uma piada. Cada vez que apresentava a foto dele tinha um palavrão, tinha uma piada de mau gosto, né? O senhor faz ideia do que seja a internet? Não faço ideia não. E o senhor simples aqui da roça, sem saber de nada. Saber de nada. Ninguém te pediu autorização? Não, nada. Eu acho que não precisava fazer isso. Nunca faltei respeito com ninguém. Os memes ficaram famosos por causa de um perfil nas redes sociais que hoje tem mais de 4 milhões de seguidores. Para se ter uma ideia da dimensão que o caso tomou, a cidade onde fica a fazenda do seu João tem apenas 7.000 habitantes. O perfil vendeu até camisetas e bonés com a foto do idoso. Ele não gostou de jeito nenhum, porque assim, como ele mesmo fala, ele fala assim, eu não faço graça com a cara de ninguém, por que estão fazendo com a minha? Em 2017, a advogada, que também é sobrinha neta do seu João, mandou uma notificação para o dono do perfil, mas não houve acordo. Eu mesmo fiquei muito revoltado na época que isso aí saiu e não tinha maneira de como parar, né? Foi uma maneira mais prática, foi entrar na justiça mesmo, igual foi feito. O dono do perfil se defende. Achou que o homem da foto era o seu Madruga, do seriado Chaves, e que a imagem era pública. Não tive uma ciência de, tipo, eu tenho que procurar alguém para pedir autorização. Este foi o juiz do caso. Mandou o perfil parar de usar a foto do seu João e indenizar o idoso em R$100 mil. A pessoa não pode pegar uma imagem particular, privada, e usar ela para, ainda que seja para cunho humorístico, entristecer outros. O dono do perfil retirou a foto do seu João. Hoje é a minha própria imagem que eu utilizo no meu perfil. E ele vai recorrer da decisão da justiça, que o condenou. Eu nunca agi de má fé. Se de fato for ele, peço desculpas, né? Eu nunca usei isso para afetar alguém ou
Eu simplesmente usei para fazer humor. Pra quem acha que fazer meme é só brincadeira, fica a dica desta advogada, especialista em direito digital. Se você está criando um conteúdo com uma imagem de uma pessoa sem autorização dela, você está cometendo um ato ilícito de acordo com a legislação. Pode ser responsabilizado por isso. Mesmo famosa ou anônima, estando a imagem disponível na internet, você vai precisar da autorização da pessoa para poder utilizá-la. A foto despretensiosa do passado, que trouxe tanta chateação no presente, continua na sala do seu João. Se a indenização sair mesmo, ele já sabe o que vai fazer. Eu penso em mim, mas minha esposa, chegar a adoecer, ninguém vai deixar de tratar, né? Por isso é que eu penso nessa vida. As pessoas vão ter mais cuidado de usar a imagem de uma pessoa para esse tipo de coisa, para crítica. Se doer no bolso, vocês não respeitam mais também, né? No próximo bloco, garimpo ilegal invade a maior terra indígena do país. Os indígenas Yanomami nos chamaram para mostrar isso aqui. É resto de garimpo. Isso aqui um dia já foi floresta, agora é buraco e sedimento. A gente volta já. Oferecimento O Boticário. Nutrição profunda e duradoura EMET. EMET é O Boticário. Todo domingo, nos próximos 2 meses, você tem aqui no Intervalo do Fantástico um papo reto. Comigo e com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Aqui você vai receber dicas importantes para cuidar melhor do seu dinheiro e não assumir dívidas que não pode pagar, num país onde os juros caíram, mas ainda estão altos. É um papo sem rodeios, sem mimimi, nem conversa fiada. O Papo Reto está começando. Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval na vida de um sonhador. Hoje você vai saber mais sobre os bancos brasileiros, o lugar onde está o meu, o seu, o nosso dinheiro. Você sabia que nossos bancos têm um dos sistemas mais modernos e seguros do mundo? Não sabia. Hoje é mais fácil fazer quase tudo por aplicativo. Hoje em dia nós podemos abrir uma conta bancária via aplicativo. E é a melhor coisa que inventaram até hoje. Os bancos brasileiros já passaram solidamente por hiperinflação e algumas mudanças de moeda. Essa mesma solidez foi fundamental para amenizar os efeitos da crise internacional de 2008 na nossa economia. E foi de tantos altos e baixos que os bancos aprenderam a lidar com a instabilidade dentro e fora do país. Todo mês eu guardo um pouquinho, para o futuro, para férias, não importa para o que seja. A tecnologia está muito avançada, é muito difícil ter problema hoje. Não tenho medo dos sistemas de segurança do banco, não. Os bancos brasileiros são capitalizados, eles têm um rígido controle nos seus custos e por isso eles são vários no Brasil. Nas próximas semanas, o Papo Reto também vai te ajudar a entender aquelas coisas financeiras que parecem complicadas. Não sobra. É só para as contas mesmo. Eu aplico quando sobra. É o inferno na terra, o cheque especial e o cartão de crédito não pago em dia também. E para ajudar a gente nessa missão, eu e a FEBRABAN teremos sempre o reforço de especialistas financeiros, prontos para ensinar tudo de um jeito fácil. A gente vai ajudar o telespectador a não se atrapalhar com o cheque especial, a gerenciar seu cartão de crédito, a cuidar do endividamento. E sobrou um dinheiro no final do mês, a gente vai ver como investir seu futuro. Nós vamos falar de educação financeira, mas de um jeito que o telespectador entende, que qualquer um entende, não o técnico apenas. É papo reto. Eu acho muito importante ter uma educação financeira no Brasil. Eu acho que deveria ser ensinado nas escolas, aliás. Então tome nota. Todo domingo no Intervalo do Fantástico você tem um papo reto comigo e com a FEBRABAN. Você vai ouvir o que os bancos têm a dizer para você. A FEBRABAN vai falar com todos os brasileiros. Maravilha. Tem dúvidas? Acesse agora o site que está na sua tela. Nele você vai encontrar sempre ótimas dicas de educação financeira. E a semana que vem, cuide bem do seu dinheiro. E boa noite. E no próximo domingo vamos falar sobre endividamento. De um sonhador.
A partir do dia 29, Eu tenho autismo. um dos maiores sucessos de audiência da tela quente começa a ser exibido em seu formato original. Você vai ver todos os episódios da série The Good Doctor, O Bom Doutor. Ele se lembra de tudo com perfeição e analisa de uma forma que é simplesmente incrível. Dia 29, depois do The Voice Brasil, começa a primeira temporada de The Good Doctor, O Bom Doutor. Não é bom quando você pode escolher o que assistir direto pela internet ou pela sua operadora. Telecine, seu momento cinema. Times formados. Quem vai continuar surpreendendo os técnicos? Terça, depois de A Dona do Pedaço. É um contra o outro. Chegaram as batalhas do The Voice. Um carro na contramão bateu em cheio na van que levava os integrantes da banda Sampa Crio. O motorista do carro, que estava sozinho, morreu na hora. Todos os ocupantes da van ficaram feridos. A batida foi tão forte que os carros ficaram irreconhecíveis. Hoje à tarde, a filha do vocalista JC Sampa foi ao local do acidente. Meu pai tá bem machucado o rosto, mas ele pediu inclusive para dizer que ele tá feliz, né, que ele tá vivo, que tá todo mundo bem, tá tranquilo mesmo, assim. Na van do Sampa Crio estavam 10 pessoas, entre integrantes do grupo, familiares e amigos. Algumas vítimas tiveram fraturas e vão passar por cirurgia. Nenhuma delas está em estado grave. O acidente foi aqui no quilômetro 30 da rodovia dos Bandeirantes, no sentido da capital. Os integrantes da banda Sampa Crio voltavam de uma apresentação no interior do estado nesta van, que, segundo a polícia rodoviária, bateu de frente contra esse outro carro que vinha na contramão. O nosso motorista está com a gente há anos, é um cara, a gente confia plenamente, é um cara muito responsável, tanto que ele tentou tirar do carro, o carro veio na contramão, com um farol só aceso, quer dizer, é lamentável o que a irresponsabilidade de uma pessoa causa na vida de outras. O motorista do carro, que tinha 29 anos, morreu na hora. Segundo uma testemunha ouvida pela polícia rodoviária, antes de colidir com a van, o veículo vinha em zigue-zague no sentido interior da rodovia. O carro, então, caiu numa valeta e pegou o sentido contrário da pista. Foram pelo menos 2 quilômetros trafegando na contramão até o momento do acidente. A polícia já pediu ao IML um exame de dosagem alcoólica do motorista. O corpo do ex-ministro Roberto Guzmão foi enterrado hoje em São Paulo. Ele morreu ontem de insuficiência respiratória aos 96 anos. O velório foi realizado hoje à tarde no cemitério do Morumbi. O advogado Roberto Guzmão presidiu a União Nacional dos Estudantes. Foi filiado a diferentes partidos e foi um dos articuladores do processo de redemocratização do Brasil. Assumiu o Ministério da Indústria e Comércio no governo Sarney e depois seguiu carreira na iniciativa privada. E hoje de manhã morreu no Rio de Janeiro Júlio Bueno, ex-secretário de Fazenda do Estado no governo Luiz Fernando Pezão. Ele tinha 64 anos e sofreu um infarto em casa. Júlio Bueno também atuou como secretário de Desenvolvimento Econômico durante o governo de Sérgio Cabral. A maior terra indígena do país está sendo invadida pelo garimpo ilegal. Esse é o assunto da reportagem do Murilo Salviano que você vai ver agora. E o Murilo está aqui com a gente para contar um pouco dessa expedição na Amazônia, né, Murilo? É isso, Polly. Eu e o editor Rafael Norton viajamos por várias aldeias do povo Yanomami, em Roraima e no Amazonas. E o que vocês viram por lá? Tem muito garimpeiro? Então, a FUNAI diz que são 10 mil garimpeiros em atividade. Os ambientalistas dizem que esse número pode chegar a 20 mil, mas fato é que a gente sobrevoou essa região e encontramos quilômetros e quilômetros de paisagem devastada. E os indígenas relatam um clima de medo por causa da pressão de grupos de garimpeiros que estão cada vez mais próximos das aldeias.
Nós estamos no meio da floresta amazônica, na comunidade Papiú, que é do povo Yanomami. E eles estão nos levando até uma currutela de garimpeiros. Garimpo ilegal. A terra indígena Yanomami é a maior do país. Fica entre os estados de Roraima e Amazonas, numa área de 96 mil quilômetros quadrados. Aqui vivem 27 mil indígenas, que dependem da caça e da pesca. Extremamente difícil essa caminhada, já passamos por pelo menos 6 igarapés, por um terreno pantanoso. Depois de quase 2 horas de caminhada, a gente acabou de chegar em uma área de garimpo. Alguns objetos revelam que os criminosos estiveram aqui há pouco tempo. No igarapé, espuma de poluição. Os indígenas Yanomami nos chamaram para mostrar isso aqui. É resto de garimpo. Isso aqui um dia já foi floresta, agora é buraco e sedimento. Pode até parecer pequeno, mas quando se vê de cima, é uma sequência de escavações. Sobrevoamos a região num monomotor. Quem nos guia é Dário Copenaua, um dos principais líderes do povo Yanomami. Aqui, região do Alto Rio, Itajaí. A comunidade Papiú nos recebe com enfeites de urucum e de guaraná e com um pedido de socorro. No dialeto Yanomã, este indígena relata que os garimpos estão se aproximando da aldeia e que ele teme a volta ao passado. Ele relembra os conflitos da década de 1980, quando centenas de indígenas morreram doentes e assassinados. Em 1993, o massacre de Hashimu. 16 Yanomamis mortos a tiros e mutilados com facão por garimpeiros. O crime foi julgado como genocídio. Em 2011, o Fantástico esteve na região e registrou nova corrida pelo ouro. Leva nós, se puder voltar, nós voltamos de novo. Agora, os indígenas afirmam que a atividade garimpeira e os conflitos voltaram a se intensificar. No ano passado, a Polícia Civil de Roraima registrou 7 mortes em áreas ilegais de garimpo. Neste ano, já são 10 mortes. Um relatório da Polícia Federal, que embasa uma investigação do Ministério Público sobre a extração clandestina de ouro, destaca que os garimpeiros se beneficiam da estrutura precária de repressão que possuem os órgãos públicos envolvidos no combate e que a instabilidade causada pela presença dos garimpeiros pode gerar novos confrontos e genocídios contra os indígenas. Esta mulher, também no dialeto Yanomã, se mostra indignada. Ela diz que sua preocupação é com os índios mais jovens, que são um novo alvo dos criminosos. Eles são cooptados em troca de celulares. Este vídeo estava em um dos aparelhos deixados na aldeia. São 8 minutos que mostram as entranhas da destruição da Amazônia. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comigo trabalhando. Que roda 24 horas. Jatos d'água, lama. Lá está a caixa lá em cima, lá, ó, pra onde vai o minério. E o estrago, causado por um grupo de apenas 10 garimpeiros. Imagine agora o impacto de 20 mil que estão espalhados pela terra Yanomami. A lei atualmente proíbe garimpos em terras indígenas, mas eles avançam e, além da destruição do meio ambiente e dos conflitos armados, ainda trazem doenças e o consumo de álcool. Aqui temos novas doenças na comunidade, já temos casos de HIV em território indígena, temos casos de tuberculose, o grupo indígena é considerado vulnerável para tuberculose, temos algumas doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia, e temos doenças também que já estão na região há bastante tempo, como a malária. Aqui na aldeia Papiú, 10% dos índios têm sintomas ou casos confirmados de malária, e muitos estão contaminados por mercúrio, usado no processo de extração do ouro. A Fundação Oswaldo Cruz analisou neste ano mulheres e crianças Yanomamis da região Maturacá. Mais da metade apresentaram índices de mercúrio acima do limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. Quando o mercúrio é utilizado no garimpo, ele cai no rio e ele se mistura aos micro-organismos aquáticos, ele contamina os peixes e quando a população se alimenta de um peixe contaminado, acaba se contaminando. 3 anos atrás, uma outra pesquisa da Fiocruz indicou que mais de 90% dos índios examinados da aldeia Aracaçá estavam contaminados.
Os rios mais atingidos na terra Yanomami são Mucajaí, Catrimani, Apiaú e Urariquera. O estado de Roraima não tem nenhum garimpo legalizado pela Agência Nacional de Mineração. Mas o ouro já é neste ano o segundo principal item de exportação do estado, o que surpreendeu a Secretaria de Planejamento. E em 2019, até julho deste ano, já constatamos 288 quilos com origem declarada como sendo do estado de Roraima, o que nos causou, de certo, muita surpresa. O secretário diz que numa apuração interna verificou-se que esse ouro foi dos árabes, pelo valor de quase 12 milhões de dólares. Isso então não gerou nenhum tipo de benefício para o Estado? Nenhum tipo de benefício para o Estado. Nenhum tipo de retorno de imposto, nada? Absolutamente nada. Diante do avanço dos criminosos, o maior líder de Yanomami, Davi Kopenawa, convocou lideranças de 23 aldeias para discutir o futuro da etnia. São 5 dias de reuniões sobre cultura, saúde, educação, direito dos povos indígenas e o principal tema, garimpo. A gente chamou os jovens para discutir, não é para entrar nesse papo do garimpo, enganação, aliciamento, e a gente está avisando e alertando a cabeça dos jovens. O líder da aldeia Xirobi, onde acontece a reunião, relata que os criminosos tentam negociar ouro em troca de plantações e espelhos. Os garimpeiros ilegais aqui são chamados de cutias. Cutia é o ladrão. O líder do povo Iekuana, uma outra etnia que vive ao norte da terra Yanomami, nos acompanhou num sobrevoo pela comunidade Waikás, a mais atingida pelo garimpo. Neste trecho, o rio Urariquera já foi tomado pela lama. Hoje a gente quer ter um poço artesiano para a gente beber água, porque a gente não pode beber mais água do rio. E agora? Nem do Igarapé. E agora? A gente vai buscar ajuda aonde? Quem vai ajudar? O povo da comunidade. Os garimpos estão cada vez mais próximos da aldeia. Este aqui, por exemplo, está a 20 minutos de caminhada. As pessoas não querem mostrar a cara aqui porque é isso, ameaças depois vem. Não tem aquele fluxo de ver as pessoas andando livre, né? Para você ficar na aldeia, assim. A comunidade está com medo. A comunidade está com medo de sair de casa. Ele afirma que as operações do exército ajudam a diminuir essa tensão. Nós deslocamos tropas nessas áreas, na área de entrada, na reserva, né? E esses militares controlam o acesso do rio, fazendo uma triagem, um controle de acesso, só permitindo a passagem de indígenas e limitando a logística ao garimpo, que é o ponto mais importante, né? Mas muitos criminosos nem se intimidam. Você vai ver agora imagens inéditas da região mais devastada da terra Yanomami. Essa aqui é a Tatuzão, é onde está a maior concentração dos garimpeiros. O Tatuzão são quilômetros e quilômetros desmatados e de buracos às margens do rio Urariquera. Flagramos uma atividade intensa de garimpo. Tatuzão é o seguinte, as pessoas eles começam a trabalhar cavando a terra, né, na verdade, destruindo tudo, derrubando a árvore que está na frente, aí vai fazendo buraco, até chegar aonde ele quer. E aí ficam vários buracos, por isso o apelido Tatuzão. Tatuzão, porque eles cavam, né? Neste momento, nosso avião se aproxima da maior cratera de todas, onde cresce uma vila clandestina. Uma vila de negócios entre as pessoas que estão habitando lá. A FUNAI não quis gravar entrevista. O governo federal estuda regulamentar a atividade de garimpos em terras indígenas. Na última sexta, o presidente Jair Bolsonaro disse aos jornalistas no Palácio do Planalto que um projeto está sendo analisado pelo Ministério de Minas e Energia. Eu pretendo, uma vez caso consiga legalizar, ter, junto com os pelotões do Exército Brasileiro, ter lá uma agência da Caixa Econômica para comprar isso deles, proporcionar segurança e agregar valor para nós. Chega de entregar o que nós temos de mais valioso de graça. Essa que é a minha intenção. O líder da maior terra indígena do Brasil é contra a regulamentação desse tipo de garimpo. Todo o povo Yanomami de Ikuana não quer garimpar. Hoje eu estou revoltado. Eu estou revoltado com o meu chefe, presidente da República do Brasil. Se homem não aprender, proteger, no futuro a gente não tem mais Yanomami não. Não tem mais índio do Brasil. Aqui é a minha floresta. A floresta é a nossa casa.
governadores da Amazônia Legal divulgaram hoje nota em que lamentam que posições do governo brasileiro tenham levado à paralisação de financiamentos internacionais na região. Este mês, Noruega e Alemanha suspenderam o repasse de quase 300 milhões de reais para projetos de preservação da Amazônia, alegando preocupações com o aumento do desmatamento. Na nota, os governadores afirmam que vão negociar diretamente com os países financiadores e dizem que desejam participar das decisões para a ação das regras do Fundo Amazônia. A nota é assinada pelo governador do Amapá, Valdez Góes, do PDT, na condição de presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, que reúne 9 estados. O Palácio do Planalto informou que não vai comentar a nota dos governadores. É hoje, o criminoso que negociava carros roubados de dentro de um presídio de segurança máxima. É agora. A dor e o vazio nas famílias dos jovens mortos em ações da polícia no Rio de Janeiro. Fabrício jamais vai se livrar da sensação amarga de ver o filho à beira da morte. Tu tem um filho com uma bala no peito no hospital, indo pra escola, teu outro filho chega chorando e cai, entendeu? Você não sabe o que você faz, daqui a pouco chega a tua esposa em choque. Por quê? Cristóvão nunca vai esquecer do que diante do corpo do neto. Pô, cara, você matou meu neto, cara. Ele falou, seu neto é traficante. Eu falei, meu neto não é traficante, cara. O neto de Cristóvão, Diogo Xavier de Brito, de 16 anos, foi sepultado na terça passada. Durante o enterro, a irmãzinha dele, de 8 anos, emocionou a todos com seu discurso espontâneo. Você lembra o que você falou? Não. Não? Veio tudo na hora, assim? Muita gente falou que o céu abriu e veio só o sol em mim. Fabrício enterrou o filho Gabriel Pereira Alves, de 18 anos, no domingo passado, Dia dos Pais. Pela lógica seria ele me perder, ele seguir meu exemplo. Pegar o filho dele e falar, ó, teu avô foi assim, foi assado, mas cara, foi interrompido. Pelo noticiário da TV, eles se reconheceram na mesma dor. Eu tava sentado no sofá de casa, falei pra minha mulher, olha meu amor, olha só, outra porrada. Em uma semana, outros 4 jovens atingidos por tiros morreram no Rio de Janeiro. Henrico Menezes Júnior tinha 19 anos, Lucas Costa e Tiago Freitas, 21. Margarete Teixeira tinha 17. Até quando a gente tem que enterrar nossos filhos? O governo tomar uma posição. É necessário ficar morrendo, inocente? Margarete morreu com 10 tiros durante um confronto entre polícia e traficantes. Estava com o filho de colo, ferido no pé. Na verdade, essas mortes elas são decorrentes de uma escolha de uma política de segurança pública que prioriza uma parte de uso muito mais agressivo, muito mais permissivo da força. Ilona Szabo é uma especialista em segurança que chegou a ser convidada para trabalhar no Ministério da Justiça. Ela defende o uso de inteligência no combate ao tráfico. O Rio começou a mostrar que ao usar dados, alguns índices caem, e isso é muito positivo. A gente consegue ver resultado em roubos de carga, roubo de rua. Por que não a gente fazer esse mesmo esforço quando a gente está falando de mortes que tem aí esse componente de ocorrerem confrontos entre policiais e criminosos? Foi uma semana de homenagens e orações nas favelas do Rio. O campo do Cruzeiro de Niterói era o embrião de um projeto de vida, do Diogo e de toda a família que o apoiava inteiramente. É claro que o Maracanã, um time da Europa, a seleção brasileira, povoavam os sonhos do garoto. Mas o que o futebol lhe oferecia de real e de concreto era a oportunidade de escapar de um ambiente cada vez mais hostil e assustadoramente perigoso. Morreu a caminho do treino com um par de chuteiras na mochila. O avô motorista de ônibus foi a primeira pessoa a reconhecer o corpo do neto da janela, ainda ao volante, no trajeto de todo dia. Levei até o pronto-socorro, tirei do carro, botei numa cadeira, botei na maca, aquilo ali tá aqui na minha cabeça, cara. Eu às vezes chego em casa,
Você tá me vendo, esse cara é forte pra caramba, né? Não sou nada, cara. Foi neste mesmo campinho que o ex-profissional ensinou o neto a jogar futebol. O senhor jogou nesse campo aqui? Comecei aqui. E foi aqui que Diogo conheceu Luan, o garoto de classe média que virou seu melhor amigo. A gente tem uma imagem que ele faz um lançamento pra você e você vai lá e faz o gol. Faço. E desde esse campo pro resto dos campos, a gente era só eu e ele. A gente foi pra Angra dos Reis, a gente ficou pulando do barco, eu e ele. Luan e a irmã Natália viraram uma espécie de segunda família de Diogo. E não se conformam com o estigma que perseguiu o garoto. A sociedade é muito preconceituosa, a sociedade impõe que se você estiver dentro de uma comunidade, você tiver uma cor ou um penteado diferente, você se envolve com o tráfico, com essas coisas. Foi contra esse preconceito que a ONG Redes da Maré reuniu 1.509 cartas de crianças daquele conjunto de favelas e as enviou ao Tribunal de Justiça do Rio. Em uma das cartas, uma criança diz: "Uma vez minha mãe saiu para ver minha avó e era tanto tiro que me escondi atrás da máquina de lavar." Outra carta pede que as operações policiais sigam regras. Eles têm que respeitar os horários em que as crianças estão na escola. O presidente do tribunal, Cláudio de Melo Tavares, e o governador Wilson Witzel botaram em dúvida a legitimidade da ação. Foi a criança que fez a carta, o desenho, a mãe está apavorada, ou algum traficante, ou algum miliciano fez com que ela fizesse isso para fazer com que a polícia parasse de agir como está agindo com rigor. Depois dessa entrevista, perguntamos ao presidente do tribunal se há indícios de fraude nas cartas. A resposta, nota, diz apenas que os pedidos que chegam ao tribunal têm que ser analisados. O governador Witzel também criticou os movimentos de direitos humanos. Pseudo-defensores de direitos humanos não querem que a polícia mate quem está de fuzil. Porque se não mata quem está de fuzil, quem morre são os inocentes. Então está na sua conta, defensor dos direitos humanos. Esses cadáveres desses jovens não estão no meu colo. A ONG Redes da Maré reafirmou a veracidade das cartas. Essas cartas foram escritas por crianças e adolescentes de diferentes favelas da Maré, né? A Maré tem 16 favelas. A polícia, quando ela chega, o tratamento que ela dá à população da Maré é um tratamento que, como se todas as pessoas que moram, né? A gente tem 140 mil pessoas, é como se todas aquelas pessoas fossem criminosas. Bruna, moradora da Maré, teve o filho de 14 anos assassinado no ano passado. E diz que a filha de 13 é autora de uma das cartas. Minha filha escreveu a carta. O uniforme do filho ela guarda sem lavar há 1 ano. Essa camisa foi o que me deram. Eu mandei o meu filho limpo para a escola, cheiroso, perfeito. Essa camisa foi o que me deram. É por essa blusa que eu defendo os direitos humanos, sim. E eu não tenho o sangue desses inocentes nas minhas mãos. Na quarta-feira, numa operação na Mangueira, um policial pendurou uma caveira de cabra no uniforme. Ao se comparar os indicadores de criminalidade de 2019 com 2018, temos a convicção de que estamos no caminho certo. O estado do Rio acompanha a queda nacional no número de mortes violentas que começou no ano passado. Mesmo que tenha dado lá, o que eles estão pensando, tenha dado 90% certo, mas esses 10% aí, maluco, caramba, é 10% que machuca muita gente. Segundo o portal Fogo Cruzado, no dia 7 de agosto, o número de tiroteios só no Grande Rio chegou a 5 mil. Hoje está acima de 5.200. Quando eu ia no mercado, eu trazia biscoito para ele, para as meninas. E eu falei para minha esposa assim: caramba, ô Márcia, hoje a gente não vai comprar biscoito para Diogo, né? A seguir, uma investigação do Fantástico descobre um dos maiores fugitivos da justiça brasileira vivendo no bem bom em Miami. Senhor Arthur Soares, por que o senhor não se apresenta à justiça brasileira? Está fugindo da Lava Jato? É exclusivo. É no próximo bloco, que vai trazer também Agatha Moreira e o show de maldades da personagem Jô. Quanto mais raiva tiverem, melhor. Melhor. A ideia era essa. Oferecimento
Remete. Remete é o Boticário. Se você comprou uma maquininha, deveria ser livre até para fazer dela outra maquininha e usar com quem te dá mais benefícios. Afinal, ela é sua. O Santander é o primeiro a lutar por essa liberdade. Agora você baixa um aplicativo no seu celular e transforma a sua maquininha numa Superget ou uma Superget em outra. Liberdade. Isso é o que a gente está levando para o seu negócio hoje. Santander.